Meus queridos, nós estamos inaugurando o novo ano litúrgico. Hoje é o primeiro domingo do Advento e nós somos blindados com uma belíssima passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28 e depois 34 a 36. Diz o Evangelho de Lucas: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. E esta é a palavra da salvação. Frei Alberto Maggi, famoso biblista italiano, nos ajuda a refletirmos e entendermos melhor esse texto do Santo Evangelho deste primeiro domingo. Aliás, para o primeiro domingo do Advento, a liturgia apresenta-nos o Evangelho de Lucas, que será o Evangelho de todo este ano litúrgico, trazendo o último discurso importante de Jesus. É o capítulo 21. E hoje vamos tomar os versículos de 25 a 36 com algumas interrupções, que aliás a gente não compreende por quê, né? Mas a liturgia corta alguns versículos. Jesus responde à pergunta que os discípulos lhe fizeram quando anunciou o fim do templo de Jerusalém. Os discípulos, no início do capítulo que a gente está analisando, capítulo 21, no versículo 7, dizem assim: Mestre, quando será e qual o sinal quando isso acontecer? Porque Jesus anunciou, afinal de contas, a destruição do templo. Ora, porque uma instituição religiosa que, em vez de cuidar dos pobres e marginalizados, se faz manter por esses e, portanto, em vez de comunicar vida, a retira, uma instituição religiosa assim não tem o direito de existir. Lucas, no capítulo 21, versículo 25 a 26a, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, apavoradas, com o bramido do mar e das ondas. As pessoas desmaiarão de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo. O evangelho deste domingo inicia-se com a resposta de Jesus aos seus discípulos, sobre quando é que ia acontecer a destruição do templo, aquelas coisas todas. Jesus toma uma citação do profeta Joel, com a qual anuncia a chegada do dia do Senhor. Portanto, não é uma linguagem real, mas profética. Indica uma coisa boa, positiva, ou seja, a chegada do dia do Senhor. Mas por que Jesus diz: os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo? Porque o que parecia eterno, esses impérios do mundo, o que parecia estável e duradouro, o que parecia real, o que parecia sagrado, de repente não é mais. O próprio Santo Agostinho, grande teólogo do início da igreja, ao ver o Império Romano ruir, pensará que chegou o fim do mundo, porque era inimaginável pensar o mundo sem a estrutura do Império Romano. Pois bem, Jesus anuncia, e isso é um encorajamento para a comunidade cristã, que todos esses poderes, esses gigantes, todos têm pés de barro e mais cedo ou mais tarde vão desabar, vão desaparecer. Prossegue o evangelho deste domingo, no capítulo 21, versículo 26b agora. Porque as potências celestes serão abaladas. Fecha aspas. E de fato aqui está o anúncio positivo de Jesus. As potências celestes serão abaladas. O que são essas potências celestes? Ora, no céu significa ter a condição divina. E o céu é o lugar de Deus. Bem, existem intrusos. Existem realidades, instituições que pretendem ter a condição divina.
São Paulo, na carta aos Colossenses, indicará esses poderes com o nome de tronos, dominações, principados, potestades. Todos tendo relação com o poder. Então existem esses intrusos nos céus. Na verdade, eles ficarão chocados. Em outras palavras, é o que João escreve em seu prólogo do seu evangelho, quando ele diz assim: e a luz brilha nas trevas. Com o anúncio da mensagem de Jesus, todas as falsas divindades revelarão o que são, ou seja, precisamente a falsidade, e começarão a cair. Prossegue o evangelho de hoje, no capítulo 21, versículo 27, diz assim: então verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Ora, esses poderes, aqueles que se arrogaram ser de condição divina, começarão a se perturbar, e então eles verão. Repare que Jesus não diz vós vereis, ele diz eles verão, porque não é uma catástrofe que diz respeito à humanidade, mas uma catástrofe que diz respeito a todos os sistemas de poder que exploram o homem para a sua própria conveniência. Enquanto os poderes do céu são perturbados, vemos o anúncio do poder do Filho do Homem, que não é o poder do domínio, mas o poder do amor, que se torna generosidade e serviço. Esse poder chega quando vai desaparecendo os demais poderes mundanos. Lucas prossegue neste mesmo capítulo sempre, 21, no versículo 28, quando ele diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Fecha aspas. Jesus adverte-nos que, quando essas coisas começarem a acontecer, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, nós vamos recuperar a nossa dignidade. Nós vamos reerguer e levantar a cabeça, porque a nossa libertação está próxima. Portanto, o que esse evangelho nos traz não é um anúncio assustador, mas um anúncio de encorajamento. Não há estrutura de poder que não esteja destinada a entrar em colapso, mais cedo ou mais tarde. Então aqui, incompreensivelmente, os liturgistas, nesse versículo 28, recortam alguns versículos que são importantes. Eles extraem os versículos 29, 30, 31, 32, né? E 33. Então vamos ver o que esses versículos nos dizem, né? Eu vou ler aqui esses versículos que não estão incluídos no evangelho deste domingo. Diz assim: e Jesus contou-lhes uma parábola: olhai a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, basta olhar para saber que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então isso é Lucas capítulo 21, 29 a 33, que é o trechinho que foi retirado. E ele fala que a destruição de Jerusalém e a destruição do seu templo finalmente permitirá que até mesmo os pagãos entrem no reino de Deus. Então trata-se de um evento positivo. E Jesus afirma que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, Jesus garante à comunidade que o poder do Evangelho será mais forte do que qualquer potência de dominação existente nessa terra. E aí, a liturgia de hoje continua no versículo 34 e 35 do capítulo 21, dizendo, isso está no texto de hoje: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Fecha aspas. No entanto, Jesus faz uma clara advertência: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida. É uma referência à parábola dos 4 terrenos. Lembra? Lá em Lucas capítulo 8, versículo de 4 a 15, ou também conhecida como parábola do semeador, onde, por conveniência, por interesse, a mensagem de Jesus se torna estéril. Aquela que cai à beira do caminho, aquela que cai entre as pedras e aquela que cai entre espinhos.
Então, a seguir, Jesus adverte os discípulos. Por quê? Se os discípulos se integrarem em uma sociedade injusta, como essa nossa, aquela que deve desaparecer, eles terão a mesma sorte, a destruição será igual. Finalmente, Jesus coloca a todos de prontidão: esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha. E o evangelho deste primeiro domingo do Advento, capítulo 21, versículo 36, agora diz assim: ficai, porém, de sobreaviso, e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Fecha aspas. Por isso, Jesus diz à comunidade: fiquem acordados, estejam atentos, não se conformem com a mentalidade deste mundo, que é a mentalidade baseada no egoísmo, no interesse, na proveniência das pessoas. Caso contrário, como todos esses poderes estão destinados a desaparecer, então vocês correm o risco de fazer o mesmo fim de Jesus. Então essa mensagem é uma mensagem de grande encorajamento para a comunidade. A comunidade fiel ao Evangelho será verdadeiramente a luz que brilha nas trevas e fará com que as trevas que sufocam a humanidade se dissipem gradualmente. Que coisa bonita. E agora eu vos apresento a minha meditação pessoal sobre este Evangelho deste tempo do Advento, esse primeiro domingo. O tempo do Advento, o tempo de preparação e expectativa para a chegada sempre renovada do menino Deus entre nós, começa com um evangelho que anuncia uma grande notícia. Aliás, é uma redundância, porque evangelho já significa boa nova, boa notícia, grande notícia. E esse evangelho realmente nos traz uma grande notícia, que é a seguinte: os poderes e poderosos deste mundo não são eternos. Repito, atenção, os poderes e poderosos deste mundo não são eternos. A implantação do reino de Deus, a chegada de seu reinado nesta terra, abalará todo tipo de poder que se pretende eterno. Sobra, inclusive, para os que se consideram discípulos, aqueles que se acham seguidores de Jesus Cristo. Pois, se os cristãos se deixarem influenciar, dominar e corromper pela ideologia de poder, pelo egoísmo deste mundo, então experimentarão a mesma sorte, o mesmo fim dos poderosos e dominadores. Ao anunciar a destruição do templo de Jerusalém, Jesus deixa claro que uma religião que não escolhe o lado dos pobres e marginalizados deste mundo, uma religião que não luta por justiça e igualdade, que não busca o bem de todos, não pode ser uma religião que leva a Deus. Não é uma religião que durará por muito tempo. Aqui me vem citar Papa Francisco, o qual nos adverte sempre do perigo de cairmos no mundanismo, como ele fala. Ou seja, adotarmos a ideologia, a maneira de pensar e agir deste mundo. Diz o Papa, vamos ouvir alguns trechinhos de uma das exortações que ele escreveu. Ele diz assim: neste contexto alimenta-se a vanglória de tantos que se acontentam em ter algum poder e preferem ser generais de exércitos derrotados antes que simples soldados de um batalhão que continua a lutar. Quantas vezes sonhamos planos apostólicos expansionistas, diz o Papa, meticulosos e bem traçados, típicos de generais derrotados. Assim negamos a nossa história de igreja, que é gloriosa por ser história de sacrifícios, de esperança, de luta diária, de vida gasta no serviço, de constância no trabalho fadigoso, porque todo trabalho é suor do nosso rosto. Em vez disso, entretemo-nos vaidosos a falar sobre o que deveria se fazer, o pecado do deveriqueísmo, diz o Papa, deveriaqueísmo, quer dizer, isso deveria ser assim. São as pessoas que se apresentam na igreja como mestres espirituais e peritos de pastoral, que dão instruções ficando de fora. Cultivamos nossa imaginação sem limites e perdemos o contato com a dolorosa realidade do nosso povo fiel.
Quem caiu neste mundanismo olha de cima e de longe, rejeita a profecia dos irmãos, desqualifica quem o questiona, faz ressaltar constantemente os erros alheios e vive obcecado pela aparência. Circunscreveu os pontos de referência do coração ao horizonte fechado da sua imanência e dos seus interesses e, consequentemente, não aprende com seus pecados, nem está verdadeiramente aberto ao perdão, diz o Papa. É uma tremenda corrupção com aparências de bem. Devemos evitá-lo, pondo a igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de entrega aos pobres. Deus nos livre de uma igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais, diz o Papa. Esse mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Não deixemos que nos roube o Evangelho, conclui o Papa Francisco nos números 96 e 97 da Evangelii Gaudium, uma exortação pós-sinodal dele, a primeira, aliás. E o que faz os poderes e as potências serem abaladas com a chegada do menino Deus? Acho que essa é uma pergunta importante. Jesus diz nos evangelhos que essas potências e poderes vão ser abalados. Mas o que faz com que essas potências sejam abaladas? O que tem de especial a presença de Jesus no mundo, a ponto de representar um transtorno, um pesadelo para aqueles que dominam e desfrutam deste mundo e das pessoas que nele existem? Foi o modo, atenção, foi o modo como Deus entrou na história e se fez presente entre os seres humanos que abala os poderes e os poderosos. O menino nascido em um estábulo, o Deus encarnado vindo ao mundo, pobre entre os pobres, frágil entre os frágeis, inseguro entre os inseguros, ameaçado entre os ameaçados. Diante desse fato, o que sobra, o que resta é a nossa humanidade, feita de proximidade, fraternidade, respeito, justiça e bondade. Isso transtorna a lógica elitista do judaísmo oficial, que esperava um Messias rei, nascido em berço de ouro, destinado a ser um guerreiro conquistador de terras e gentes, à custa da vida e da violência. O Messias da vida não foi compreendido e acolhido por aqueles que aguardavam o Messias da morte, do poder, da conquista. Tudo isso deve nos inspirar e nos conduzir em nosso modo de viver, de praticar o nosso cristianismo. Que tipo de Messias nós esperamos? Que tipo de Cristo temos em nossa mente e em nosso coração? E agora, após essa meditação, eu convido vocês a rezarem comigo. Vai aparecer o texto da oração aí na vossa tela. Vamos juntos rezar essa bela oração. Senhor Jesus, te dou graças por este novo ano litúrgico, ano de graça e caminho de santidade. Não somente o meu corpo, mas também a minha alma tem necessidade de manter-se em boa saúde. Ajuda-me a empenhar-me com fé e coragem neste advento. Faz que eu saiba erguer a fronte e olhar para o alto, para ti, que vieste, que vem e que virás no final dos tempos. Todos os seres humanos te procuram. A inteira criação pede por ti. Revela-te a nós agora. Vem conosco, caminha conosco. Senhor nosso Deus, nós te esperamos, não para nos despirmos de nossas responsabilidades, mas para nos devolver o compromisso. Não para ser consolados, mas para aprendermos a consolar uns aos outros. Senhor nosso Deus, nós te esperamos, não para te extrair um segredo, mas para compreender e para acolher o teu mistério. Não para resignar-nos à morte e à violência, mas para acreditar que elas podem ser vencidas. Agradeço de coração a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho e espero vocês
no próximo final de semana, se Deus quiser. Bom advento a todos.